Bom, Cláudio, então nós falamos antes do intervalo sobre a questão do desfibrilador. Então vamos ver, o pessoal chegou com o desfibrilador na casa desse paciente que eu te reportei anteriormente. Esse SOS, SAMU e outros corpos de bombeiros que chegam lá para ajudar, eles vão trazer um desfibrilador e vão aplicar determinada energia para trazer esse paciente ao ritmo normal. Continua a massagem cardíaca após a desfibrilação? Sim, imediatamente após a desfibrilação, a gente segue fazendo compressão torácica. Só para os telespectadores poderem entender, a desfibrilação seria como se eu, comandante do barco, mandasse que cada remador parasse, para todo mundo, como se eu desse um Ctrl-Alt-Del no computador, né? E naquele momento que faz todos os remadores pararem, para quê? Como o coração tem o seu próprio marca-passo, né, natural, faz com que ele assuma o ritmo e volte a se contrair. E daí a importância de que a cada 1 minuto que a gente perde de chocar um paciente, a gente perde de 7 a 10% de sobrevida. Então hoje o que a gente enfatiza em relação à parada cardiorrespiratória, RCP de alta qualidade, e quando a gente fala em RCP de alta qualidade, é ênfase na compressão torácica, tá certo? E a desfibrilação precoce. Quanto mais precoce, melhor a sobrevida, melhor o prognóstico. Então, por isso que hoje é importante a gente salientar, Arnoldo, que existem desfibriladores, chamados desfibriladores externos automáticos, ou DEA, que não precisa ser o profissional da saúde, né? Não precisa ser o técnico de enfermagem, um médico, pode ser um leigo treinado, em que esse aparelho ele é conectado ao tórax do paciente por um comando do próprio aparelho, e ele avalia o ritmo, e se for fibrilação ventricular, que é o que acontece em mais de 85% das causas de morte súbita em adultos, ele dispara o choque e ainda dá o comando para continuar fazendo compressão torácica. Então isso significa que se a gente tem protocolos bem definidos, né, em locais onde a gente sabe que existem riscos, riscos maiores da gente ter essa fatalidade, é de bom senso que se tenha um desfibrilador externo automático e que tenham pessoas leigas treinadas para que possam manuseá-lo, né? E com isso a gente reverter uma situação como essa, né? Bom, existe uma lei sobre a obrigatoriedade desses desfibriladores, desses DEAs, né? E isso é vigente. Aonde é obrigatório ter esses aparelhos? Tem um número de pessoas transitando? Quais os locais? Não, na verdade, assim, existem leis, mas elas são isoladas, são assim, a níveis estaduais, não tem uma lei federal, pelo menos no meu conhecimento, não tem uma lei federal, né? Então, por exemplo, campo de futebol, né, estádio onde tem uma quantidade de pessoas muito grande circulando, né, é obrigatório. Em alguns aeroportos, São Paulo, Rio de Janeiro, eu sei que tem, né, mas ainda faltam, tem o desfibrilador, mas a gente observa que, diferente dos países da Europa, dos Estados Unidos, não existem protocolos bem definidos de atendimento. Como eu acho que no Brasil falta isso, né? A gente faltam protocolos para nós profissionais da saúde, né? E também a população é muito mal informada, né? A gente sabe que, por exemplo, dentro da tua área, né, de cardiologia, quando os pacientes chegam com um infarto agudo do miocárdio procurando o hospital, eles já estão num tempo já praticamente fora, né, de tratamento efetivo, né? E quando chegam ainda com tempo de se tratar efetivamente, pode-se encontrar profissionais que não têm experiência, né? Então isso, falando em infarto agudo do miocárdio, se a gente falar em acidente vascular encefálico, né, que a gente sabe que hoje os protocolos são bem amarrados do uso do trombolítico para dissolver o coágulo, né? E que no Brasil é o mais incidente, o AVC. Isso, exatamente. São 350 mil novos casos por ano, né?
Se a gente perguntar, por exemplo, em Santa Maria, qual é o hospital que tem protocolo bem definido, né, para trombolítico no AVC? Então, a gente tem que avançar muito e começar pelo esclarecimento da população, né? Porque a gente sabe que o AVC, a gente sabe que o infarto, a gente sabe que a parada cardiorrespiratória, ela depende fundamentalmente de quê? Do tempo em que a gente vai intervir. Quanto mais precoce, melhor o resultado. Se isso acontece, na maioria das vezes, fora do ambiente hospitalar, junto com os familiares, quem é que tem que ser esclarecido para que possa esse paciente ter atendimento? É a população. E o que a gente faz para isso? A gente faz muito pouco, né? A gente esclarece muito pouco, né? Então, quando os pacientes chegam à emergência, eles já chegam fora de uma possibilidade terapêutica, ou quando chegam em possibilidade terapêutica, já com os resultados bem, com a possibilidade de ter sucesso bem diminuído. Isso passa por uma mudança de paradigmas, né? E no caso, a educação é fundamental, né? Então, agora se tem campanhas de uma grande rede de televisão, aí, de jornalismo, sobre educação, né? E aí entra a educação nos primeiros socorros, né? Então, tem que haver uma pressão da sociedade para que desperte nos governos essa mudança de currículo, né? Ter uma disciplina desde o início lá, para que as crianças sejam treinadas, assim como nós, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fazemos campanhas seguidamente, você acompanha isso, quanto aos fatores de risco, isso tem sido muito propagado, né? Mas na questão da parada cardiorrespiratória, embora tenha grupos também de reanimação, ainda precisa muito para ser feito, né? Tem muito que ser feito, né? Então, e aí a gente parte para aquela coisa, né, Arnoldo? A população não tendo um esclarecimento, sendo mal informada em relação a esse tipo de situação, acaba ocupando as unidades móveis avançadas com médico por situações que não tem necessidade, né? Porque elas não têm o conhecimento de quais são as patologias que efetivamente devem ser tratadas o mais precoce possível. E aí acabam chamando uma ambulância para um atendimento para uma coisa que não é, para uma equipe avançada. O paciente em Santa Maria, vamos localizar, municipalizar a questão, porque a nossa ideia é informar o pessoal que assiste o canal 19 da TV Santa Maria, que são pessoas aqui da cidade, da região, né? O que fazer no caso de uma parada cardiorrespiratória. Então, você fez algumas abordagens, falou em protocolos, sociedades mais desenvolvidas, mas aqui em Santa Maria, isso em todo o estado, mas vamos localizar aqui, se houver uma parada cardíaca em casa, você orienta que seja chamado pelo telefone o SAMU ou SOS, ou abre a possibilidade de que o pessoal venha massageando esse paciente dentro de um táxi, dentro de um carro de um vizinho? Essa é uma das perguntas que eu vou deixar para após o intervalo. E a outra, se houver uma parada cardiorrespiratória numa criança, na nossa casa, como nós devemos agir?